Coração, né? Uma hora. Uma hora. Tem mais coisa, a profundidade. Aí a gente vai saber, nós temos trem para ir para casa. Depois da palestra, a gente vai sair. E aí a gente Começa mais ou menos, vai começar mais ou menos 11h05. E aí vai ter mais ou menos, a gente fala uma hora, mas é 50 minutos, se você der 55. eu vou deixar até o meu. Se puder, assim, comendo. é só olhar ali antes é? do meio-dia. Um pouquinho antes do meio-dia. Se passar também, se tiver coisa importante para falar. Não, eu já fiz uma espécie de uma fake e eu sei. Os meus estudos é sempre de 45 minutos, 50 minutos máximo. E daí eu pergunto se alguém quer falar, mas hoje não pode. Mas Depois da 50 minha palestra, aí a gente sai dessa aula, não? Sim, pode sair por ali, por aqui, por essa porta aqui. A Jenny vai te levar, vai com certeza. Você pega a sua mala. Mas vai continuar a atividade, Vai, né? vai ter um teatro. Por isso está montado, vai ter um teatro de 1 hora. E depois vai ter o almoço. Então a gente vai sair meio de fininho. Sai fininho. Pensei que vocês iam ficar para o almoço, pelo menos. Tá bom. Tem que ir também. Amanhã eu vou para Monte Vernon. Um torneio aqui em New York, né? Você foi lá? Não. Eu vou lá amanhã, porque amanhã, segunda-feira, eu faço a palestra lá. Eu fiz a palestra aqui há 2 semanas e amanhã eu vou para lá também. A nossa vida, né? Mas é bom. Não fica trabalhar. Tem que estudar bastante. Eu não estudei muito, não, porque como eu fiz as 2 semanas atrás, está tudo aqui. Isso é bom, né? Eu fiz essa palestra quinta-feira. Só que eu já não tive. Eu fiz quinta-feira para um grupo no Paraná. E também fazer palestra portuguesa online. Eu fazia no Recife, mas ela nunca mais me chamou. Um palestrante do Recife. Nunca mais. Eu acho que voltar a atividade em pessoa. Então não vai precisar fazer online mais. So Lucy and I were just talking, she could do the final prayer. Yeah. Instead of doing passages, we just do extended prayer. Yeah. And she had some music she thought would be nice to know. Yeah, no problem. Whatever they decide. I will bring Sonia, Emilia, or Sibeli. Lucy is better. You do some, like I said, some visualization. Yeah. Visualization. Visualization. So yeah. Okay. Anybody want to do the prayers for the start or no? Anyone? Prayer. You want to suggest? Sonia? I'm gonna ask her because she's sometimes don't wanna do it. Okay. If you're not, I do, or I ask you to do. Or Be prepared. Or I do, or you. Fine, I can do it. Okay. All right. Five minutes. When the door is gonna be open, Peter. But I need my water. See how they're doing with the plan. People gotta start to come in. All right. Ok, vamos começar a trabalhar.
So, yeah. So, O cenário todo aí, né? Então, e o cenário da peça? Vocês não vão poder ficar, né? Eu posso sentar aqui ou você tem alguém que senta aqui? Não, pode sentar. Tá bom, então. Eu fico mais perto de ir e voltar. Ok. Já falei com o Peter, já tá tudo ligado aí, tá? Ó, Wilson, Sim, senhora. vai ter 3 microfones aqui depois. Bom, você conecta aí, que eu não Ok. sei onde vocês colocaram aí. Colocou aqui 1, 2, 3 aqui, Sim, senhora. esses buraquinhos aqui. Tem 3 buraquinhos. Nossa, onde é que vocês conseguiram esses... Ah, Onde é que você conseguiu? Oswaldo. Tá ligado aí já. oh, sorry. Foi o Oswaldo? Você, depois que terminar a palestra, eu vou avisar que vai ter o teatro, vou avisar Você antes, vai vou avisar falar isso que eu ia depois. perguntar. Vou avisar antes, vou avisar depois, para você ter tempo de ligar tudo aí. Ó, vai ser assim, você vai, quando terminar a palestra, você vai já deixar para... Não vai fazer comentário. Nada, não. Quando terminar a palestra, aí você já fala... Eu vou pedir só um minutinho de paciência para ligar tudo e pronto. Não tem que ligar nada agora. Quando terminar... Vou terminar a palestra. Quando terminar o teatro, você pede, pode fazer 1 minuto para ligar, se vai ter uma música depois, que a música na peça. Entendeu? Aí vai ser oração, uma música. Entendeu? Good. Ainda bem que alguém tem me entendendo, porque eu fico falando repetindo as mesmas coisas. Manda o pessoal vir para cá, já vai começar assim, já é 11 da manhã. Já está aberto. Então tá bom, Tá bom, sim. vamos trabalhar. É, o pessoal não chegou. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu tenho que sair para ajudar lá. Bom dia. O pessoal já vai chegar para cá. O pessoal que está ali batendo um papinho já vai vir para cá. Tudo bem? Bom dia a todos, então, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento dessa doutrina, que tanto nos ajuda e tanto nos abençoa. Eu vou fazer a leitura inicial. Na lição de número 33, Na Seara do Amor, do livro Joana de Ângeles, né, pela mentora Joana de Ângeles, de Valdo Franco, livro Messe de Amor. Não gastes o tempo no exame dos erros alheios, porque o criminoso responderá pelo tempo usado negativamente. Não aponte os espinhos da estrada, demorando-te à distância deles. Não argumente com malfeitores, convencido da própria segurança. Não duvides do poder da oração. Não arregimentes adversários para a paz da consciência, porque o ódio é incêndio destruidor. Não esperes pela fortuna para o enriquecimento do bem, porque a moeda insignificante aplicada na beneficência é mais valiosa do que qualquer fortuna morta em cofres invioláveis. Não reclames para a satisfação pessoal os excessos que podem atender a múltiplas necessidades dos outros. Não ajudes sem a contribuição estimulante da alegria. Não uses o conhecimento da verdade para exibição vulgar ou para afligir os companheiros. Não menosprezes o tesouro dos minutos. A eternidade é feita de segundos.
Não reivindiques afetos ou aplausos para a vaidade, mesmo que todos exaltem a excelência de teu labor. Não ministres programas ásperos e rígidos, sem que possas selar as palavras com a ação bem desenvolvida. Não desrespeites o suor alheio, granjeado na luta e na dor. Não reclames referências especiais. Não exibas, mesmo discretamente, os teus feitos, porque qualquer bom pregão perde o valor quando nasce no interessado. Não exijas a presença dos amigos onde não te levaram os pés. Não des entrada ao mal na residência da tua alma. Não abras os ouvidos ao vozereio da maledicência. Não valorizes o mal a ponto de divulgar da vitória final acerta do bem, vivido por Jesus, o Mestre e Senhor. Agora eu vou pedir, por favor, para o Peter, vai vir aqui falar algumas palavrinhas. Beth, você quer fazer a tradução ou eu faço? Eu posso fazer. Não, vem você, que você está aqui desde o começo, né? Você está aqui desde o comecinho do centro. Então, Peter, please. Peter, I'm going to ask you to do the prayers, after your words. Ok? And then, Sônia, a Sônia vem para cá fazer o estudo. I'd like to thank all of you for being here. Agradecer a todos por estarem aqui. It is a pleasure to celebrate 31 years. É prazer celebrar 31 anos. I'd like to thank all of the workers of the center Gostaria de agradecer a todos os trabalhadores do centro who do so much every week to make this center run. que contribuem todas as semanas, né? Todos os fins de semana, né? Para fazer funcionar esse centro. This center depends so much on the dedication of a handful of individuals. Esse centro depende desses trabalhadores, né? And the fact that many of you who are here and many who are not here at the moment have been here for so long is a sign of dedication and love. Os que estão aqui há muitos anos, não puderam vir hoje, mas vários estão aqui, se dedicaram esses anos todos pelo centro, né? Uma prova de dedicação. A center runs based on the collective effort of many individuals. O centro depende desse trabalho coletivo dos membros. And I'm always very thankful for the talent, the variety of talent that we have here. Sempre está agradecendo muito pela variedade de talentos que estão aqui. So, without further ado, I'd like to welcome Sonia Doi, who came all the way up here from Maryland. Seja bem-vinda, Sônia Doi, que veio de Maryland para falar para nós. Sonia oversees the U.S. branch of the Spiritist Medical Association. Ela é responsável, né, pela parte da medicina qual é o nome? Spiritist Medical Association. Da Associação Espírita de Medicina. So she has a background as a doctor. Ela é médica. And she will do her palestra today on faith and cellular responses. E ela vai fazer palestra sobre fé e resposta celular. Mas ao pé da letra, assim, eu pensei que estava pensando em fazer uma tradução diferente. Está ao pé da letra mesmo. Okay, I'll just do a quick prayer and then we'll begin. So let us Precisa traduzir não. Para ele. We thank you, God. We thank you, Master Jesus. We thank you, our dear mentors of this center, for your love and your support.
May your guidance be with each and every one of us. Please bless all who are here, and please bless all of our friends who could not be here. Please bless those from the past who gave so much to this center. Please bless the collective creativity and effort and dedication of numerous people that made this center possible. May all who come here, may all who are connected to this center be in harmony with fraternity, with charity, with compassion. May we, each and every day, do our best to plant seeds for tomorrow. Amen. Bom dia, meus caros irmãos e irmãs. Thank you so much, Peter. Muito obrigada a todos vocês. É uma alegria muito grande, é uma honra estar aqui nesta comemoração de 31 anos. 31 anos é uma longa jornada. O nosso Centro Espírita, Allan Kardec Spirit Society of Maryland, também tem 31 anos de existência, e esta é realmente um motivo de grande celebração. Então, parabéns, que Jesus continue abençoando esta fonte de amor e luz. Então, o tema para hoje é fé e respostas celulares. Não se impressionem com o título, mas é algo que nós estamos desenvolvendo no sentido de aliar o espiritismo com a prática da medicina neste país. Então, nós vamos falar dos conceitos de fé, dos efeitos placebo e nocebo, não se preocupem, eu vou definir isto, o efeito da fé na saúde, e aí nós vamos começar a fazer um paralelo entre o que a ciência demonstra e o que nós já aprendemos do espiritismo. E depois, os mecanismos celulares, que talvez seja um pouco mais complexo, novamente, paralelo entre ciência e espiritismo. Nada na vida é mais maravilhoso do que a fé. A única grande força motriz que não podemos pesar na balança nem testar no cadinho. Cadinho é aquele recipiente que se usa em laboratório. Essa frase é, para mim, bastante importante, porque ela foi dita pelo Dr. William Osler, considerado o pai da medicina moderna, um professor muito dedicado, brilhante, que deu todo o prestígio à Johns Hopkins University. Então, vindo de uma pessoa de grande conhecimento científico e médico, é bastante importante, falando sobre a força motriz, a força que impulsiona, e nós vamos ver isto em paralelo com o que nós vemos no Evangelho, eu vou falar disso daqui a pouco. Normalmente, quando nós falamos a palavra fé, nós pensamos bem na nossa mente a fé no sentido religioso, e nos dicionários, a fé no sentido religioso é definida como uma confiança, obediência, crença em relação a Deus ou a um ser divino. E essa confiança religiosa é baseada numa percepção espiritual, ela não necessita de comprovações científicas. No entanto, a palavra fé também tem um significado não religioso. E aí, ela tem um significado como, novamente, uma confiança completa, forte, em alguém ou alguma coisa. Por exemplo, a autoconfiança. Quando nós temos que enfrentar um exame, quando nós temos que enfrentar uma entrevista de emprego, a nossa fé, a nossa crença em nós mesmos, a nossa confiança, autoconfiança é importante. Ou então, se nós temos a confiança até num sistema,
eu tenho tanta confiança no meu sistema de alarme que eu viajo sem preocupação. Então, vejam o que significa a confiança, o que ela nos leva a fazer na nossa vida. E esses são os significados de fé divina e fé humana, que um Espírito protetor nos traz numa mensagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Evidentemente, eu não pus toda a mensagem aqui, mas sugiro que aqueles que não conhecem possam ler. Ele diz: a fé é humana quando ela se aplica às necessidades terrenas, e ela é divina quando se aplica às aspirações espirituais. Então, nós sempre usamos as duas na nossa vida comum, no dia a dia, e também do ponto de vista espiritual. Mas este espírito vai um pouco mais além e nos diz: a fé fecunda é aquela que é ativa, que é produtiva, que produz alguma coisa. E completa: se os seres humanos usarem a vontade, juntamente com a fé, podem realizar maravilhas. Onde é que nós já vimos isso? Jesus, todos conhecem esta passagem bíblica, que está registrada por Mateus, do homem que tem o filho que cai na fogueira, no fogo, na água, e ele leva o filho para Jesus curar, porque os discípulos não foram capazes de curar. E aí os discípulos, depois de verem que Jesus conseguiu libertar o menino dos obsessores e o menino está curado, os discípulos perguntam: mas por que nós não o pudemos fazer? E Jesus diz aquela sentença que todos nós conhecemos: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho, dirias a esta montanha: passa daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mas Jesus também realizou, além dos muitos milagres que nós conhecemos do ponto de vista de cura, de saúde, milagres que aparentemente são na área mais material, a multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes, e possivelmente isso demonstra para nós que nós, seres humanos, podemos, com uma fé sólida e uma fé ativa, realizar muitas coisas. A crença religiosa ou espiritual, digamos assim, porque muitas pessoas dizem: eu não tenho religião, mas eu creio em alguma coisa. Então, não necessariamente a religião do ponto de vista formal, mas uma crença, tem um impacto muito grande na saúde. E isso está demonstrado em inúmeros artigos científicos. O número de artigos científicos que mostra o impacto da fé, da crença na saúde, são tantos que nem consigo colocar aqui. Essas demonstrações são clássicas. Eles demonstram a melhora no tratamento, a melhora da resposta. Se a pessoa, por exemplo, está fazendo uma quimioterapia, a fé faz com que essa quimioterapia tenha um melhor resultado, maior longevidade. Tem artigos que demonstram que as pessoas que têm uma crença vivem mais, promovem healing e cura até. A palavra healing não tem uma tradução literal em português, mas o healing, aqui nos Estados Unidos, tem uma definição de saúde total, saúde em todos os aspectos da vida, físico, social, mental e espiritual. Então, não se aplica apenas à saúde espiritual. E a cura, normalmente, na medicina tradicional, é definida como cura do aspecto físico, do corpo físico, não se aplica à parte espiritual. Então, essa é a diferença básica, só coloquei aqui para a gente entender um pouquinho, mas esse não é o tópico de hoje. E este cientista, Dr. Jeff Levin, fez um estudo de vários artigos publicados, e nesses muitos artigos publicados sobre fé e saúde, ele chegou à seguinte conclusão: de tudo que foi publicado, ele chegou à conclusão que as expressões de fé, seja em Deus,
seja numa outra divindade, seja em uma pessoa ou em alguma coisa, a fé por si tem um potencial terapêutico. Então, isso é muito importante. É a nossa mente agindo, tem um potencial de cura, um potencial de melhora. E ele continua dizendo, neste trabalho publicado em 2019, os mecanismos que explicam as respostas positivas provocadas pela fé são semelhantes aos induzidos por placebo. Quem já ouviu a palavra placebo? Praticamente todo mundo. Então, nós vamos passar rapidamente sobre o que significa esse placebo, para a gente poder ver a paralelo entre o que ele está falando da fé e o placebo, ok? Placebos são produtos que são farmacologicamente inativos. Eles têm aparência, como a gente pode ver ali, de uma medicação. Então, se nós formos fazer, as indústrias usam muito isso, né, dão um medicamento para um grupo de pacientes, para outro grupo eles dão placebo. O grupo que recebe placebo recebe alguma coisa idêntica do ponto de vista externo à medicação. Então, isso é placebo. Este termo, placebo, também tem sido utilizado recentemente para cirurgias, creio ou não. Existem estudos que fizeram cirurgia simulada, e por incrível que pareça, às vezes a pessoa tem o grupo que realmente fez uma cirurgia, e o grupo que fez só a incisão, só o corte, não mexeu nada, mas esse grupo, por acreditar que a cirurgia foi feita, eles têm um resultado. Isso é incrível. Tem um trabalho publicado que, assim, pacientes depois de 3 anos não sentiram mais dor de artrite porque fizeram uma cirurgia e não mexeram nada, só o corte. Então, o placebo, o efeito placebo, é a cura ou melhora de uma doença por um tratamento simulado, não verdadeiro. A confiança dos pacientes que o paciente tem nesse tratamento simulado que é o efetor, que ativa mecanismos fisiológicos, mecanismos normais do nosso organismo para produzir respostas positivas. Mesmo quando o paciente recebe uma pílulazinha que só tem farinha ou açúcar dentro. Então, só mais um pouquinho para vocês entenderem bem o que é esse placebo. O placebo é usado muito em estudos clínicos, são feitos pelas indústrias farmacêuticas para testar medicamento, e normalmente são efeitos duplos cegos, ou seja, eles têm 2 ou 3 grupos de pacientes e vão testar um medicamento novo. Um grupo recebe o medicamento real, o outro recebe esse placebo e o outro não recebe medicamento nenhum. E aí eles fazem o estudo e vão ver o resultado. Então, por exemplo, o medicamento para pressão alta. O grupo que recebeu o tratamento regulariza a pressão, o grupo do placebo, alguns regularizam, alguns não, e o grupo que não teve tratamento nenhum não regulariza. Então, nessa figura, a gente vê a primeira coluninha ali em azul, seria a resposta positiva de quem recebeu o tratamento. A segunda é de quem recebeu o placebo, vocês veem que não chega ao nível do tratamento. E a última é de quem não recebeu nada. Então, tem ali uma respostazinha pequenininha, que é a variação normal que nós temos. E a diferença entre a última coluninha e a segunda, aquela diferença, é o que nós chamamos de efeito placebo. Então, a pessoa tomou algo que não era uma medicação efetiva, mas teve uma resposta, e a resposta, quando é positiva, chama-se placebo. Normalmente, as pessoas que entram nesses estudos são estudos chamados duplos cegos, ou seja, a pessoa entra no estudo, concorda, assina lá, eu concordo participar, então ela recebe uma draga, um medicamento, que ela não sabe se é um medicamento ativo, se é o placebo. Então, nem a pessoa que recebe o medicamento, nem o médico que está fazendo a pesquisa sabe qual grupo é qual. Só no fim, quando tudo já está analisado, que eles vão fazer a
a decodificação de quem recebeu um, quem recebeu outro, para ver o resultado. Okay? Só que também existe algo que dá, em vez de dar uma resposta positiva, dá uma resposta negativa, que é o efeito nocebo, negativo. É quando o paciente fica com a mente numa ideia negativa. Então, a resposta que ele vai ter é oposta, é negativa. Então, em vez de ele melhorar, ele pode piorar, ou então não responder nada ao medicamento. Quando é que isso acontece? Ou quando o médico, o terapeuta, dá uma mensagem negativa para a pessoa, ou quando esta pessoa, eles começam a falar muito dos efeitos negativos, dos efeitos colaterais, e a pessoa fica com tanto medo dos efeitos colaterais, que aí o resultado é negativo. Isso, vou contar uma história rapidinha, de uma companheira nossa do Centro Espírita, que desenvolveu um câncer coloretal, e aí no hospital, depois de uma cirurgia, etc., o cirurgião chega na sala e diz para ela: você tem tantas metástases que já são tão avançadas, e eu não tenho mais nada a fazer para você. E aí ela olhou para ele e disse: mas doutor, eu acredito em milagres, com os olhos, né, cheios de lágrimas. E ele olhou duramente para ela e disse: but I don't, eu não acredito. E saiu, com vários residentes do lado, foi embora. Ela em prantos, evidentemente, né, imagine o choque. E algumas horas depois, alguns residentes vieram dizer para ela que ela desculpasse, que isso foi algo que, apesar dele ser um excelente cirurgião, não tinha esse tato humano. Então, vocês imaginam a pessoa que recebe uma notícia dessas. Então, a piora tende a ser muito brusca, né? Porque a pessoa já começa a acreditar que não tem nada mesmo que possa ser feito. Felizmente, essa pessoa tinha muita fé, participava no nosso centro espírita, continuou recebendo passes, conseguiu viver, apesar do câncer estar bastante alastrado, muito mais tempo do que esse médico previu. Então, vocês veem o que poderia ser tão negativo e o que, graças a Deus, nós conseguimos conquistar com a fé positiva. Então, o doutor Bruce Lipton, que tem este livro chamado Biologia da Crença, já está traduzido para o português, chama este efeito placebo de efeito fé, efeito crença, justamente por isso, porque aquele efeito no remedinho que só tem açúcar ou farinha é um efeito de crença, de fé. A pessoa acredita que aquilo é um remédio, então ela vai melhorar. Então ele chama de efeito fé. Este livro fala todinho ele expande, isso que eu estou falando aqui para vocês em 50 minutos, ele expande em muitos e muitos aspectos, é realmente muito interessante. Como no efeito placebo, a cura das doenças através da fé religiosa ou espiritual depende de quão robusta, de quão forte é a fé do paciente. Então, precisa realmente ser uma fé forte, uma fé robusta. Mesmo nas mãos de um excelente curador, de um curador que tem muitos poderes, o paciente, se for resistente, se não tiver fé, ele pode não obter a cura. Então, aqui está uma representação do que nós usamos, o passe, que todos aqui conhecem, e nós sabemos que o passe é uma combinação das nossas energias magnéticas, mas muito dos fluidos que nós recebemos do mundo espiritual, e que nós passamos, transferimos para a pessoa que está recebendo o passe. Mas se essa pessoa, então, na figurinha direita, a pessoa recebendo todas aquelas vibrações eletromagnéticas. Na figura do outro lado, nós vemos o paciente que não tem fé, que é resistente, que não acredita, ou que o pensamento dele, naquela hora do passe, ele está pensando lá o que eu vou fazer amanhã, na viagem que eu vou fazer semana que vem. Então, aquela energia ela vai ser desperdiçada. Então, isso nos lembra a importância da nossa fé, especialmente nessa hora do passe.
E essa robustez da fé é lembrada muitas vezes em Jesus, nos inúmeros milagres de cura que fez, muitas vezes está lá no Evangelho que ele dizia para a pessoa: a tua fé te curou, a tua fé te curou, vá em paz. Então, com todo o seu poder imenso de um ser perfeito, ele que tinha tanto poder, com a sua humildade e também uma forma de ensinar e nos dizer: a tua fé é importante, é a tua fé que fez essa cura, que promoveu essa cura. E nessa figura me lembra a mulher que tinha hemorragias e que a fé dela era tão profunda que ela acreditava que se ela tocasse apenas nas vestes do Cristo, ela seria curada, o que realmente aconteceu. Então, eu fico imaginando que fé profunda tinha essa mulher, né? E importante sempre nós nos lembrarmos disso. O doutor Herbert Benson, da Universidade de Harvard, que foi o pioneiro da medicina mente e corpo aqui no mundo ocidental, já era conhecida no mundo oriental, ele, nesse livro Timeless Healing, tem uma frase lá no finzinho do livro, nas suas reflexões, ele diz: fiquei surpreso com a conclusão de meus estudos científicos que eles tivessem demonstrado que os nossos corpos são programados para crer, que nossos corpos são nutridos e curados pela oração e pelas manifestações da fé. Esta frase, novamente, tem um cunho muito importante, porque vem de um cientista, um professor de medicina que dedicou a sua vida a trabalhos científicos, nos seus laboratórios, trabalhos clínicos, chegando à conclusão de que o nosso corpo é programado para as manifestações da fé. Então, isso tem uma importância, uma relevância maior, porque nós já acreditamos isso, mas uma pessoa que vem da ciência nos trazendo isso realmente é importante. Existe uma vasta pesquisa científica que demonstra, como eu já disse, o efeito positivo da fé nas práticas religiosas, espirituais, um número imenso de artigos, Dr. Harold Koenig, doutora Cristina Puhalski, aqui nos Estados Unidos, são os líderes de trabalhos na espiritualidade e saúde, os nossos médicos espíritas no Brasil, que fazem pesquisa, Alexander Moreira Almeida, Giancarlo Lucchetti, todas as suas equipes são inúmeros, tem muitas publicações aqui falando que a fé tem um efeito positivo na saúde. Isso já está vastamente demonstrado. Mas como é que ocorre esse efeito? Nós sabemos que tem um efeito, mas como isso ocorre? Então, há vários estudos também já publicados sobre os mecanismos biológicos, os mecanismos que envolvem este processo mente-corpo. E, recentemente, estes estudos estão ficando cada vez mais profundos. Então, antes se media um hormônio, fazia alguns estudos, mas atualmente os trabalhos estão demonstrando efeito a nível de cada célula do nosso organismo. E nós temos trilhões de células. Quando nós vamos falar de ciência e espiritismo, nós vemos André Luiz como aquele espírito que nos trouxe tanto conhecimento nessa área. Evolução em Dois Mundos, publicado em 1958. Neste livro, André Luiz já nos fala aqui sobre o comando da mente, que é o pensamento, o espírito. O sistema nervoso integra todos os tecidos e órgãos do nosso corpo físico, e todas as suas funções são controladas por hormônios e substâncias que são produzidas de acordo com os diferentes estados emocionais.
Então, André Luiz já diz aí, mapeia como é que isso é feito, né? O processo, como esse processo biológico ocorre, através desses hormônios, substâncias que são produzidas, dependendo do nosso estado. Um estado mais feliz, um estado mais depressivo, enfim. As pesquisas científicas nessa área começaram a surgir e mostraram que pensamentos, sentimentos, emoções que são expressas, segundo a pesquisa científica, pelo nosso cérebro, que se comunica através do sistema neuroendócrino, estimula a produção e liberação de hormônios, de neuropeptídeos, que interagem com diversos órgãos, incluindo o sistema imunológico. Em outras palavras, o que a pesquisa está dizendo ali é, em palavras científicas, o que André Luiz já disse. Só que André Luiz disse isso em 1958, quer dizer, foi publicado, Chico Xavier publicou em 1958. E este pensamento todo, esse esclarecimento científico, surge em 1970, muito depois. Mas, dizendo a mesma coisa, no texto acima, eu não coloquei a parte imunológica, porque isso estava em outro texto, mas André Luiz já fala isso, os hormônios e a parte imunológica. E, então, em 1970, surge uma nova disciplina na medicina, que se chama psiconeuroendoimunologia, um nome bem extenso, né? Psico, que vem de mente, neuro, do sistema nervoso, endo, do sistema endócrino, imunologia, do nosso sistema de defesa, o sistema imunológico. Então, mostrando que existe um encadeamento de todo esse sistema para a defesa, surgindo da mente para todo o nosso organismo. Isso só para dar um clareamento aí no que seria essa psiconeuroendoimunologia. Nesse esqueminha do lado direito, nós vemos ali a representação do cérebro com o hipotálamo. O hipotálamo é a área onde está ali mais ou menos delineados os nossos pensamentos, nosso comportamento, etc. E a glândula pituitária ou hipófise, diferente da pineal, hipófise, que é a glândula mestra que comanda todo o nosso sistema endócrino. Do outro lado, no lado esquerdo, está a figurinha com os órgãos do sistema endócrino, que produzem todos os nossos hormônios. Então, lá no hipotálamo, pensamentos, etc., conectando com a glândula hipofisária, que coordena todo o nosso sistema endócrino, entre eles o mais importante para nós falarmos agora é a adrenal, que produz os hormônios de estresse, a adrenalina e o cortisol, considerados nossos hormônios de estresse. E isto regula o nosso sistema imunológico, as células que fazem a nossa defesa imune. Então, quando nós estamos num estado de estresse, nós temos mais facilidade de ficar doentes. Então, eu acredito que muitos já devem ter tido essa experiência, né? Quando nós estamos muito cansados, estresse, a gente pega gripe fácil, pega resfriado, fica doente, enfim, por causa disso. O estresse suprime o nosso sistema imune e a gente não responde bem, ok? Mas tudo isso, então, vem daqui, começa no psico, começa na mente. A doutora Candace Pert, que já faleceu em 2013, uma grande pesquisadora aqui nos Estados Unidos, no NIH, e foi ela que descobriu os receptores das substâncias chamadas neuropeptídeos. Neuropeptídeos são substâncias produzidas no cérebro que agem como hormônios. Então, eles são chamados neuropeptídeos, e eles têm receptores, ou seja, eles têm conexão com todo o nosso organismo. Então, como os outros hormônios produzidos pelo sistema endócrino, esses neuropeptídeos são produzidos no cérebro de acordo com as nossas emoções. Por isso, ela publica um livro chamado Moléculas da Emoção, que também está traduzido para o português. E isso forma uma rede, né, que ela chama de interação psicossomática. É um livro também muito interessante que colabora muito para nós entendermos como as nossas emoções podem regular as ações
do nosso organismo. Agora, como é que essas manifestações da mente, já sabemos que a mente se comunica com o cérebro, nosso organismo, mas como é que isso acontece? Então, os pesquisadores já mediram vários hormônios, várias substâncias, por estudos de imagens que nós vemos lá no cantinho, nós sabemos que as emoções produzem a luzinha aqui, luzinha ali no cérebro, etc. Mas como? Como é que isso ocorre? Então, isto ainda está, de certa forma, meio indefinido na área científica, porque na ciência ainda há uma indefinição entre os cientistas de onde é que está a mente. A mente, uma grande parte de cientistas acredita que a mente é um produto do cérebro físico, e outra parte entende que a mente está fora do cérebro, que é o nosso conceito. Está no espírito, ela é produto do espírito. E as experiências de quase morte, dentro da área científica, dão respaldo para demonstrar a existência da consciência, da mente, independente do corpo físico, né? Então, quem já leu sobre essas experiências de quase morte sabe disso. Mas ainda tem essa discussão na ciência, mas a mente é produto do cérebro, a mente não é produto do cérebro. No Espiritismo, Kardec, ensinamentos transmitidos por André Luiz, não deixam dúvidas. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções são originados na mente, que pertence ao espírito. Então, evidentemente, não está no nosso corpo físico, né? Nós morremos e o espírito continua, mas faz contato, se comunica diretamente com o nosso corpo físico. E como é que isso acontece? Como é que a mente, se ela é uma manifestação de uma dimensão não física, se ela não pertence ao cérebro, como é que ela interage com o cérebro na dimensão física? Então, como que uma coisa não física interage com algo físico? Esse dilema também é resolvido se nós entendemos que a mente, que essas manifestações da mente são energéticas. Nosso pensamento, nossas emoções, produzem vibrações eletromagnéticas, vibrações energéticas. E o nosso corpo físico, como disse o Dr. Benson, está programado para captar estas respostas e estímulos de energia. E aí, só a título de exemplo, nós já temos milhares de exemplos de como os comandos eletromagnéticos, nós temos 7 campos eletromagnéticos escritos ali, se comunicam com parte física. Nós somos capazes de comandar daqui da Terra um robô físico lá em Marte, né? Então, por que nós temos tanta dúvida se a energia consegue interagir com a matéria? Na medicina oriental, o corpo é representado por uma rede energética complexa e os tratamentos são baseados na manipulação dessa rede energética, né? Então, nós sabemos, por exemplo, a acupuntura e outras práticas da medicina oriental. André Luiz nos diz: o perispírito é um veículo de células elétricas que pode ser definido como um campo eletromagnético em que o pensamento vibra em circuito fechado. Então, o pensamento vibra por todo o nosso perispírito, e daí a comunicação com o nosso corpo físico. E aí, isso também todos vocês conhecem, no nosso perispírito nós temos lá os centros de força, conhecidos também como chakra, né, nas crenças orientais, e o principal deles, que tem conexão direta com o espírito, é o centro coronário, que também tem conexão com a pineal, não vamos falar da pineal hoje, mas é o centro principal, o centro coronário, por isso passe, né, vindo aqui no topo da cabeça, e que se comunica com o centro coronário, se comunica com o centro cerebral, que é contíguo, que é ali pertinho, onde fica a glândula pituitária ou hipófise que comanda o sistema endócrino.
Já falamos que a parte inteligente do corpo é a mente, que pertence ao espírito e que comanda o corpo físico através do perispírito, os dois são matéria. Então, essa interação energia-matéria, que agora bastante entendida dentro da física quântica, não deixa muitas dúvidas sobre isso. André Luiz vai um pouco mais além de tudo que nós falamos aqui, diz: o espírito influencia o citoplasma da célula, o elemento intersticial da interação entre as energias espirituais e a energia física. E, de novo, 1958, e só em 1970 surge uma disciplina chamada epigenética. O que é a epigenética? Só para também dar um delineamento, a expressão dos genes é como o DNA, que é o nosso código genético, é lido, é interpretado para sintetizar as proteínas que compõem todo o nosso organismo. A epigenética é um sistema em que foi descoberto que os nossos hábitos, fatores ambientais podem interferir nessa interpretação do código genético. O código genético não muda, mas a interpretação muda. Então, fiz uma representação ali só para clarear um pouquinho. O nosso DNA é como se fosse um chip, uma placa que tem todas as informações para o funcionamento de uma máquina. Então, a máquina está ali, produzindo, fazendo seus produtos, que no caso aí seriam as proteínas, mas aquela flechinha preta ali seriam os fatores ambientais e os nossos hábitos, incluindo a fé. Muito importante, a fé faz parte desse sistema, que pode mudar a forma como esta máquina funciona e produzir produtos diferentes. Então, ela pode fazer coisas positivas, produzindo proteínas que são benéficas, ou pode fazer coisas negativas. Isso tem uma vasta literatura mostrando isso, né? Então, em vez de nós fabricarmos genes que nos protegem contra o câncer, nós podemos fabricar genes que facilitam o câncer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós colocamos ali. É a nossa fé ou é a depressão, pensamentos negativos, hábitos negativos? Okay? E André Luiz vai ainda mais profundamente, então aqui eu estou vindo mais profundamente lá dentro da célula, e André Luiz, quando publicou isso, de novo, em 1958, quando foi publicado, muitos espíritas que eram da área de ciência falaram, isso aí deve estar errado. Como é que André Luiz está falando que a mente transmite ao corpo sentimentos infelizes e felizes através da mitocôndria? Não, isso deve estar meio estranho, porque normalmente é o DNA que define como é. Bom, mitocôndria é uma estruturazinha dentro da célula, de cada uma das nossas células, todas as nossas células têm mitocôndria. Quanto mais ativa for a célula, mais mitocôndria vai ter, porque a mitocôndria é a usina, é a fabricadora de energia, produtora de energia da nossa célula. E ela tem interação com o núcleo, onde está o citoplasma, onde está o DNA. Mas a mitocôndria, está no citoplasma. E o que André Luiz fala? O espírito se comunica com o citoplasma para dar as respostas para o nosso organismo. E onde é que está a mitocôndria? No citoplasma. E o que os cientistas descobriram? Que as mitocôndrias, isso é um trabalho publicado agora em 2018, as mitocôndrias são componentes-chave na resposta ao estresse. O que é o estresse? Produzido na mente. Então, nós estamos mostrando aí uma interação da mente com uma estruturazinha dentro da célula. E André Luiz já falava isso. Okay? Esses trabalhos estão saindo agora, vocês veem em 2018. Antes, ninguém falava que a mente conseguia atuar na mitocôndria. E alguns artigos foram publicados demonstrando efeitos benéficos da prática de yoga. Até agora, dei uma pesquisa, eu não encontrei artigos em outras práticas espiritualistas, mas na prática de yoga já tem uma demonstração que a yoga faz bem para a nossa mente, e isto é regulado através das mitocôndrias, destas
pequenas usinas dentro das células. E as células cerebrais têm muitas mitocôndrias, muitas. Então, uma coisa muito interessante para reforçar tudo aquilo que nós acreditamos, né? Então, em conclusão, a fé, que é a manifestação do espírito, age nas células através da regulação de hormônios, do sistema neuroendócrino, do sistema imunológico, e provavelmente essa integração é via mitocôndrias, que estão no citoplasma da célula. Então, a ciência agora trazendo algumas revelações que fortificam tudo aquilo que nós já aprendemos com André Luiz, desde 1958. Então, quando Kardec diz, segue, a ciência complementa a religião, o espiritismo complementa a ciência, sigam com a ciência, e quando a ciência for para um lado, o espiritismo com o outro, continuem com a ciência. Ele dizia isso de tanta certeza que ele tinha, que tudo que o espiritismo estava trazendo vem de espíritos superiores que sabem a verdade. E, então, até agora, nunca encontrei absolutamente nada na ciência que fosse contra o espiritismo. E quando nós falamos ciência, é a ciência que são trabalhos que são feitos, estudos que são feitos e replicados, não é um estudo, né? Porque às vezes os cientistas erram e produzem alguma coisa que a gente pensa, daqui a pouco aquilo não é mais verdade. Então, é importante que nós valorizemos, nós que já somos espíritas, que já conhecemos, aprendemos com Cristo, e o Espiritismo nos traz um esclarecimento da fé. Vamos utilizar, nós aprendemos que a fé pode atuar vibrantemente em cada uma das nossas células. Então, vamos utilizar isso no nosso passe, na água fluidificada, nas nossas orações, em todo o nosso aprendizado. Vamos fortalecer a nossa fé, que é melhor do que... Eu não posso dizer que nós possamos substituir os nossos remédios, né? Porque muitas vezes nós precisamos. Nós ainda temos um corpo físico, então nós precisamos. Mas a fé nos ajuda grandemente a precisar de menos medicamentos e ter uma vida melhor, mais longa. Então, eu vou terminar com esta frase, de novo, do Bruce Lipton, aquele cientista que escreveu o livro sobre a fé. Somos feitos à imagem de Deus e precisamos colocar o espírito de volta na equação, se quisermos melhorar nossa saúde física e mental. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acho que nós não... Desculpe. Não? Depois a gente passa a informação da Sônia, você pode mandar um e-mail para ela, um texto. Não, eu olhei o horário, por isso que eu pensei. Desculpem, realmente por causa da programação, e eu queria pedir desculpas de antemão, que não vou poder ficar para a programação de vocês, porque tem que retornar para Maryland. Então, muitíssimo obrigada, mais uma vez, parabéns pelo grande trabalho. Deus os abençoe. Obrigada. Eu deixei meu óculos aí. Não, estava aqui. Sônia, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Peço um minutinho mais, vai começar um teatro agora com a Silma, já está chegando aqui. E se alguém tem alguma pergunta aí, depois é só ir lá na livraria, a Sônia vai deixar a informação dela lá, o e-mail, que ela tem que ir, porque senão ela vai perder o trem. Mais uma vez, obrigado, Sônia. A Sônia já está chegando aqui, já com os jovens. A Sônia Emília? Não, a Sônia Emília está lá atrás. É a Silma. É tudo com S. Simone, Silma, Sônia. Ok, vamos esperar um pouquinho aí, tá?
falar que eu fiz. Pode falar, tá ligado, tá, senhor? Liga essa luz Eu vou desligar, eu vou desligar aqui primeiro, tá? Eu vou desligar lá. essa luz aqui pra mim. Ali,